O filme que eu vou falar hoje se chama Matador, dirigido por Pedro Almodóvar, lançado em 1986. Pedro Almodóvar é um diretor que eu já falei bastante aqui no podcast. Falei boa parte da primeira fase dele, né, dos filmes dos anos 80. Né, falei sobre Os Maus Hábitos, O que eu fiz para merecer isto. E o Matador é um filme dessa fase, né? Talvez seja o último filme da fase pré ele começar a se tornar produtor. Inclusive, eu tô pensando em fazer uma listinha no Letterboxd com os filmes dessa primeira fase, né? Então, falta eu falar sobre o Pepe Lucy Bon e Outras Garotas e o Labirinto das Paixões. Além dos curtas, também tem o filme Fuck Me Teen, Fully Me Teen, que eu vou considerar uma lost media, porque é muito difícil de achar esse filme, e eu já vi em fóruns e coisas assim que ninguém tem esse filme em lugar nenhum. É o primeiro longa do diretor, gravado no Super 8, né? O Salomé, que é o curta também gravado no Super 8, tá no YouTube. Mas esse filme em si eu não encontrei em canto algum, mas ele tá na lista e, enfim, eventualmente, o dia que eu tiver acesso a ele, eu gravo um episódio, se valer a pena. Mas hoje eu também já li que a gente não perde muita coisa, que não é muito bom. Mas enfim, então tá faltando 2 filmes pra eu fechar essa primeira fase, né? Eu já falei sobre Os Maus Hábitos, talvez, salvo engano, foi o primeiro episódio desse podcast. Falei sobre o que eu fiz para merecer isto. São episódios que eu gravei bem no início. Acho que seria interessante até eu rever esses episódios, até pra reouvir, na verdade, né? Até pra lembrar o que eu falei e até entender como a minha fruição do diretor mudou nesses anos, né? E falei sobre os outros filmes também, de uma fase mais posterior, né? Os anos 90, A Flor do Meu Segredo, De Salto Alto, O Kika, Carne Trêmula. Se fosse seguir a ordem cronológica, eu deveria falar agora sobre Tudo Sobre Minha Mãe. Mas eu tô querendo assistir alguns filmes antes de falar sobre esse. Eu já assisti o Tudo Sobre Minha Mãe, mas ainda não é o momento de falar sobre ele no podcast. Então, apesar de eu nunca ter feito uma maratona Pedro Almodóvar, eu já falei sobre vários filmes e eu pretendo falar sobre todos em algum momento. É um diretor que eu gosto bastante e tudo começou em relação... minha relação com a Almodóvar começou com o MUBI, quando eu assinei o MUBI, né? E quando eu assinei tinha algumas mostras, né? Seleções de filmes que eles geralmente fazem, né, de algum diretor específico, e tinha a maioria dos filmes da Almodóvar, especialmente esses da primeira fase. Hoje em dia não tem tantos. Tem alguns, mas bem poucos. Nessa época eu também assisti muito Wim Wenders, assisti Eric Romer. Então, até por isso eu criei essa memória afetiva com esses diretores, né? Digamos, foi o início da minha cinefilia e o Almodóvar está relacionado com isso, então de alguma forma eu nutri algum carinho pelas produções dele. E enfim, então eu sempre gosto de falar sobre o Almodóvar aqui no podcast. E é engraçado, eu tava até conversando com amigos sobre o Almodóvar e as pessoas às vezes falam Almodóvar. E eu fiquei na dúvida qual seria a maneira certa de falar o nome dele. Eu nunca parei pra procurar Almodóvar. Enfim, em algum momento eu descubro. Mas então resolvi falar sobre Matador, que é um filme que eu pouco sabia sobre, mas pelo fato dessa primeira fase do diretor ser uma fase que eu gosto bastante, né? Eu até comentei quando eu fiz o episódio sobre talvez o De Salto Alto, Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, que já são... Um é do final dos anos 80, outro dos anos 90, mas já é um período que o diretor está bem mais consagrado. E como o diretor ele foi meio que se polindo conforme ele ia ficando mais famoso, né? E de fato, isso é uma crítica que, por exemplo, eu li no Letterboxd do Felipe Furtado, né? Que é um crítico brasileiro que eu sempre estou citando aqui no podcast. E ele gosta bastante do Matador e cita como esse era o Almodóvar nesse momento parecia muito mais próximo do Jazz Franco do que de Cannes, né? E de fato, o Matador ele reflete muito mais os filmes da primeira fase, né?
como Maus Hábitos, o que eu fiz para merecer isto, do que de fato já mostra algum tipo de postura mais polida do diretor. E eu assisti o Pepe Lucibon e tá faltando assistir só o Labirinto do Desejo. E é perceptível que esse primeiro momento do diretor é muito mais punk, muito mais relacionado com a movida espanhola, né, que foi o movimento pós ditadura do Franco. E de alguma forma o diretor também está evoluindo seu método de contar a história, né, a sua habilidade narrativa. E eu acho que em vários filmes talvez os pontos positivos e os pontos negativos sejam semelhantes, mas foi algo que ele foi aprimorando e com o decorrer do tempo ele talvez tenha melhorado a sua forma de contar histórias, ao mesmo tempo que talvez tenha perdido um pouco da sua veia mais punk, né? Eu comentei isso nos filmes mais final dos anos do início dos anos 90, né, final dos anos 80. Mas é só pra pontuar essa impressão que eu tive. Mas, como eu disse, eu pretendo fazer essa lista do Letterboxd. E assim que estiver pronta, eu vou divulgar nas redes. Talvez eu faça um vídeo no YouTube, né? Tô falando muito sobre fazer vídeo, talvez ele se torne um vídeo. Mas enfim, vamos agora para a sinopse do diretor. Em seguida, eu vou trazer alguns textos da Fortuna Crítica. Eu utilizei aqui The Cinema of Pedro Almodóvar, da Ana Maria Sánchez Arc. E tem também o Companion to Pedro Almodóvar, que tem um texto específico sobre o Matador. Enfim, então vamos começar com a sinopse. Em seguida a gente vai pontuando com as citações. Para a sinopse. Diego é um ex-campeão matador que agora administra uma escola de touradas. Ainda em busca de prazer, ele assiste a vídeos sádicos em busca de prazer sexual. Maria é advogada e é fã número 1 de Diego. Ela também gosta de matar homens com um grampo de cabelo no momento do orgasmo. Os dois estão destinados a se encontrar. Essa é a sinopse que está no MUBI. Eu acho engraçado que essa sinopse meio que já entrega toda a trama, até talvez o plot twist que talvez tenha. Né? Que de fato o filme ele abre com a apresentação desses dois personagens, tanto a Maria quanto o Diego. O Diego já abre com ele assistindo filmes de giallo e filmes do Jazz Franco, e ele se masturbando enquanto assiste. O que é bastante curioso, e talvez esse seja um filme do Almodóvar que mais flerte com filmes de giallo. E a própria temática acho que se relaciona bastante com o Kika, por exemplo. Essa ideia do assassino ter um prazer em enxergar suas vítimas morrendo, ou ter algum prazer em relação à morte. E isso se reflete a toda uma discussão sobre a própria questão do male gaze, o olhar masculino. Acho que são temáticas que refletem e levantam a discussão a partir desses filmes. E é curioso como o Almodóvar já vem trabalhando isso, digamos, desde os seus primeiros filmes, né? Desde a fase antes dele ser produtor. Que talvez seja isso. Eu coloco essa primeira fase como uma fase antes do Almodóvar ser produtor e ganhar o mundo, digamos assim. Mas essas são questões que ele levanta que inclusive reflete a outros diretores do mesmo período, talvez, ou com a mesma abordagem mais maneirista. Brian De Palma, Verhoeven, e que refletem um pouco desse afã pelo Hitchcock e consequentemente também por giallo. Mas enfim, há outros personagens também, né? A sinopse também cita a Maria, e logo em seguida que o filme apresenta o Diego, apresenta a Maria também. Uma cena que eu também acho muito interessante, onde a gente tem a visão do Diego dando aula de touradas, ao mesmo tempo que a gente tem a Maria seduzindo um homem e em seguida assassinando ele, seguindo a montagem constrói enquanto o Diego está explicando como se mata um touro, como se atrai o touro, e
E por que você tem que furar na região lá onde está demarcado, né? No dorso, talvez. A Maria vai fazendo isso como uma aluna, digamos assim. É uma cena muito interessante. E apresenta os dois personagens e o que se segue aos outros personagens do filme, né? Que também, esse filme tem Antônio Bandeiras, bem novinho, interpretando Angel, que é um dos alunos do Diego e é um personagem que reflete uma certa insegurança em relação à sexualidade. Ele é filho de um lar muito religioso, né, da Opus Dei. E de todo lado ele é questionado sobre a masculinidade dele, se ele é homossexual ou não, e o que acarreta em seguida dele tentando, né, estuprar uma mulher, uma vizinha dele, né? Numa cena também que talvez reflita um pouco aí já mais um Hitchcock, mais Psicose e o Janela Indiscreta, que ele começa observando a vizinha pela janela, pelo binóculo, e ele tenta violentá-la. E a vizinha é namorada do professor dele. Então, de alguma forma, ele tenta imitar o professor, já tem uma certa admiração pelo professor. E é uma cena bem ridícula, assim, tipo... Ele não consegue, ele faz um papel de bobo e é meio que humilhado. Mas ele fica com a culpa, e muito pelo lar religioso que ele tá, e fica com essa culpa e vai se acusar na delegacia. E a partir daí a gente tem a noção de que a polícia está investigando os assassinatos. E que de fato o núcleo principal é como a sinopse diz, é com o Diego e com a Maria. Mas boa parte do filme vai se apresentando outros personagens e talvez esse seja o ponto negativo na minha visão sobre o filme. E é algo que o Almodóvar ele vai se aperfeiçoando depois. A maioria dos filmes do Almodóvar tem muitos personagens. É algo até meio novelesco, assim. E nesse primeiro momento, talvez isso... Nesse filme específico, acho que outros talvez... Acho que o Maus Hábitos talvez funcione melhor. O que eu fiz para merecer isso talvez funcione melhor também. Mas nesse filme, o foco nesses outros personagens acaba deixando a trama um pouco lenta, acaba arrastando um pouco a ação do filme, o que não faz muito sentido, porque a partir do momento que o Diego se identifica com a Maria, eles se percebem assassinos, que essa é uma das reviravoltas também, deles se reconhecerem os assassinos dos crimes que estão sendo investigados. Ele, tipo, o filme não tem mais como adiar o encontro dos dois, e ele adia artificialmente, digamos assim, né? Tipo, levando a trama para outros personagens secundários e para investigação, que de alguma forma faz sentido, mas acho que dá feita que o espectador já sabe, digamos, quem é o assassino e quais as motivações do assassino. Fica um pouco redundante ter tanto foco na investigação e em algum tipo de mistério. Mas é isso, acho que já deu pra ter uma noção da sinopse do filme. Agora eu vou trazer as citações. Boa parte do filme, das discussões sobre o filme, são focadas na relação do Diego com a Maria, né? O que não poderia ser diferente, né? São os protagonistas, digamos assim. Mas eles estão... as discussões sempre focadas numa questão de gênero, né? Dos papéis de gênero. E muito pela identificação que cada um tem com o outro, e até tem um momento onde eles não se reconhecem como homem ou mulher, e sim apenas como assassinos. E até um diálogo importante onde o Diego aponta que num homem assassino há uma mulher ali, assim como numa mulher assassina há um pouco de homem ali, como a Maria reflete. Então eles diluem o gênero deles, né? E a partir disso eles se somam em um só. Até o final do filme eles se somando em um só, o que reflete também o eclipse que acontece no final, né? E até algo simbólico em algumas culturas e no senso comum a gente tem essa noção do sol ou da lua refletindo masculino ou feminino. Isso vai variar de cultura para cultura,
mas no eclipse, onde os dois se alinham, reflete essa cena final, onde os dois se matam em gozo. Apesar que o Diego morre primeiro e a Maria quer que ele veja ela se matando também. Então tem muito essa noção do ver, do gozar, mas ao mesmo tempo tem essa discussão da masculinidade e da feminilidade, digamos assim, na Maria. Então o Diego menos, isso é até um dos textos comenta que apesar dessa temática estar ali, a mise-en-scène reflete pouco isso, o que está posto em quadro, né? Mas no caso da Maria isso é colocado várias vezes, a maneira que ela se veste, a maneira que ela se porta. Então, de alguma medida, talvez seja outro aspecto que a Moldova vai se aprimorar depois, digamos assim. Mas essa seria a temática principal que é discutida a partir desse casal. De como dessa performance do gênero de cada um. E aqui uma citação que elabora sobre isso é a seguinte: Matador aponta para uma abolição fantástica da diferença sexual, num código gráfico de contágio e reversibilidade. Então Maria marca o lugar de sua penetração com o batom traçado no pescoço masculino. Ela vai ao banheiro masculino do cinema, e a diferença sexual é, como Maria sarcasticamente argumenta ao Diego nessa sequência, mera questão de aparência. Então o sujeito pode escolher o lugar eles mesmos em qualquer lado de divisão fálica que desejarem. Isso é sintomático que toda essa troca é filmada no espelho, né, no caso do encontro deles no banheiro masculino. A imagem do eclipse, dissolução da diferença sexual e fetichização feminina em Matador, então aponta finalmente para a fragilidade da diferença sexual. Uma história de amor de dois indivíduos da mesma espécie, no caso, dois assassinos, né? Tem outra citação de outro texto que aí elabora um pouco sobre como essa mise-en-scène não sustenta. Embora o diálogo em Matador tente mostrar que Maria e Diego são igualmente andrógenos, a narrativa e a mise-en-scène não sustentam isso. Maria, e não Diego, é a matadora. Ela morre pelas próprias mãos, usando a sua própria arma. A câmera foca em Maria sempre que ela está dentro do quadro, enquanto Diego desaparece no fundo. O único momento em que ele se torna objeto de olhar é quando está vestido com seu traje de luces, roupa toureiro. Seja no vídeo caseiro de sua chifrada ou durante o encontro sexual final com Maria, ao contrário das mulheres do filme cujos corpos são fetichizados tanto vestidas quanto nuas. Diego perde seu apelo assim que tira a roupa. Esse é outro texto, né? Esse aqui é o The Cinema of Pedro Almodóvar, da Ana Maria Sánchez Arque, e aquele primeiro era o do Companion de Almodóvar, né? O Companion de Almodóvar aponta muito mais para essa questão, se foca muito mais nessa dissolução de gênero e de performance. O Cinema of Pedro Almodóvar aponta esse aspecto frágil, talvez, desse argumento que não reflete na narrativa e nem na mise-en-scène, mas ele aponta também esse aspecto do gênero. E outras coisas que são levantadas no filme, muito sobre os outros personagens, né? Especialmente o personagem do Angel, o personagem do Antônio Bandeiras, que é esse personagem que tem essa ambiguidade em relação à sexualidade também, e ele é um estuprador, de fato, na história. E estupro é uma temática que recorrente nos filmes do Almodóvar, e o tratamento que ele dá nisso não é, de uma certa maneira, não chega a ser algo exaltado ou dramatizado de alguma medida. É sempre posto, até onde eu recordo, de uma maneira um pouco ridícula, até, como é o caso. E essa questão é apontada num dos textos, no texto do Companion de Almodóvar, né? Que é posto da seguinte maneira: a cena do estupro, conflito interno do homem. Angel se identifica com o seu mestre Diego, mas é incapaz de imitar com sucesso suas ações. Portanto, enquanto o feminismo tem nos ensinado a ver o estupro como um conflito social entre indivíduos,
Almodóvar que rejeita o problema da dominação masculina e foca no conflito psíquico dentro dos indivíduos, produzido pela impossível demanda da fantasia. E aquilo elabora como tem uma certa a maneira que é filmada essa cena, né? Então, apesar do trabalho de esmerar e sugerir uma descrição verdadeira da violência sexual, a palheta espalhafatosa do design acha a luz expressionista, estiliza e torna antirrealista o registro. E traz uma citação interessante, até apontando para uma teórica, uma teórica chamada Linda Williams, que reflete sobre as questões da conexão entre pornografia e ela escreve textos sobre pornografia e ela elabora que o cinema é linguagem, não ontologia. Não a representação de entidades anteriores ao meio, mas a representação de eventos construídos pelo meio. Eventos construídos pelo meio. Acho que esse é um ponto importante da citação. Então a cinematografia, a mise-en-scène, precisa ser parte do sentido de tal sequência, e não simplesmente o veículo de um conteúdo pré-estabelecido. E vai muito nesse sentido de que ali não está sendo construído algo, né? Não é que está se construído ali um estupro, mas está representando ali a partir dos meios. É tipo como se a construção viesse a partir da forma, não no conteúdo. Não sei se deu para entender, mas é nesse sentido, de criar uma situação espalhafatosa, de criar um cenário espalhafatoso. E seguindo a citação, como Almodóvar disse sobre a sequência, ele faz um local concreto, um espaço metafórico, transformando uma simplicidade em milhares de cidades, simplesmente pelo processo de filmar. Então, é muito mais a constituição de uma ideia do que a construção de uma violência concreta. Acho que deu para entender. Mas a Linda Williams é um ponto principal nesse texto. De novo, está no Compêndio de Almodóvar, dessa reflexão que ela faz sobre pornografia, que chama a atenção sobre teorias de cinema conflitantes em relação a pornografia e filmes que envolvem violência, né? Então, ela mostra que alguns espectadores, tendo assistido filmes de horror, de terror, como um deslocamento da pornografia hardcore, né? Quase como uma sublimação, né? De assistir filmes de terror como sublimação de pornografia. A penetração peniana é substituída por outra e mais definitiva, a perfuração da carne. Reflete muito a filmes de giallo. Eu acho que lembro da cena do Pássaro da Pluma de Cristal, um dos primeiros assassinatos. É quase uma cena de sexo, assim. Então, uma discussão interessante que eu acho que até soma com os outros podcasts que eu falei sobre, até do giallo, por exemplo. Mas essa Linda Williams é uma autora que eu não conhecia e eu acho interessante a maneira que ela é citada e o trabalho dela, né, no caso. Ela discorda de algumas correntes feministas, né? Ela argumenta que tal consideração global, essa nocividade, talvez, desse tipo de filme, reprime certos espectadores, reprime o espectador, as espectadoras femininas de ter algum tipo de agência, tanto quanto até um aspecto passivo masculino, né? Masoquista, digamos assim. Ela está refletindo justamente sobre essas questões do olhar que há nesses filmes de horror e até em refletindo sobre a questão da pornografia. Mesmo um homem adolescente, que é público-alvo dos filmes de slasher, podem participar numa linha de espectador bissexual. Então, é uma nova reflexão até sobre essa questão do male gaze, né, do olhar masculino e essa questão dos filmes de slasher e do público-alvo para isso. Então, no que pese esses filmes terem uma visão, um olhar, a câmera ter um olhar específico, ter um público específico, muitas das vezes a experiência pode ser não exatamente o que era planejado, digamos assim, né? A central, mais uma citação, a narrativa heterossexual, em que a mulher e o homem assumem alternativamente as posições de voyeurismo e sadismo como homem, é mediada por um terceiro ponto de vista ambíguo, do jovem Angel, de cujo ponto de vista privilegiado o espectador é o primeiro que dá acesso aos crimes apaixonados do casal. É curioso essa figura do Angel, né? Já voltando para a trama, que, de novo, em algum momento o Angel começa a alucinar e começa a ter visões de assassinato.
E de fato é como se o Angel nos representasse enquanto espectadores assistindo, porque ele tem uma visão privilegiada da cena final, por exemplo. Então, de fato, o filme reflete sobre várias perspectivas em relação a esse olhar. E esse olhar como algo no sentido... posicionado no sentido de ação sexual, no sentido fálico, digamos assim, né? No sentido de ser ativo e fetichizar o outro, né? Fetichizar o outro no sentido de tornar o outro passivo, talvez. Mas essa é a maneira que eu entendi. E são esses alguns aspectos que talvez despontem da trama. Então essas são algumas citações que eu trouxe, né? Acho que deu para refletir um pouco sobre essa questão de gênero que está nos dois protagonistas, né? Um pouco da figura do Angel, né? Tem vários outros personagens que talvez orbitem ao redor do Angel. Tem a namorada do Diego, que no fim das contas só assume uma postura de vingativa, mas ela não faz muita coisa. Ela tem relação com as mães também. A própria relação de investigação e de como o investigador e a psiquiatra lidam com o Angel, que ele meio que surta. Então, de fato, o ponto principal talvez seja essa discussão de gênero com os dois protagonistas, e pontuando com essa figura do Angel, e como essa questão do olhar e essa fetichização de quem é olhado, digamos assim, é construída, né, no decorrer desses personagens. Tanto na figura do Diego, que é esse fã de filmes de gore e se masturba assistindo filmes de gore, quanto a própria relação da Maria, que é uma fã do Diego e observa tudo sobre ele e acaba fetichizando ele, né, no caso. Então não sei, talvez eu ia tentar pensar se a mise-en-scène de alguma forma não reflete essa fetichização do corpo do Diego, mas talvez isso tenha sido colocado no texto, né, no momento que ele se percebe como um objeto de desejo da Maria. Mas para além disso, né, tem a cena do estupro novamente, que envolve essa questão interessante, né, da Linda Williams, como, de novo, essa representações de eventos construídos pelo meio, né? Então é o meio que constrói a situação, né? O cinema não é uma linguagem, é uma linguagem, e não ontologia, né? Ontologia seria a ciência do ser, digamos assim. O cinema não é sobre a constituição do ser, né? E enfim, né? Acabou ficando filosófico. Mas só para finalizar, até para comentar um pouco sobre o sucesso que esse filme teve, até para já apontar para como a Moldova atingiria algum tipo de fama depois, né? Eu até recomendo, talvez, você que se interessou por essa temática ouvir o episódio que foi sobre A Lei do Desejo, que é o filme logo em seguida. É um episódio mais antigo, talvez. Se eu já sou atrapalhado com o formato, quem dirá nessa época. Mas acho que faz sentido, acho que em algum momento eu comento sobre os poderes que a Moldova já tinha enquanto produtor, né? Mas esse filme, O Matador, ele reflete alguns aspectos sobre a Espanha também. Lembrando que, nesse primeiro momento, talvez o Almodóvar reflita muito sobre a questão da ditadura espanhola e até seja por isso, talvez, esse flerte maior com a Movida, né? Com o movimento de punk lá na Espanha. Mas esse filme, metade do orçamento dele foi cobrido por subsídios do Estado, né, garantidos antes da produção começar e começado com a receita da bilheteria após o filme ser lançado, né. O filme foi um sucesso. Foi o terceiro com mais sucesso na Espanha, no mercado doméstico, e foi visto por mais de 3 mil pessoas. 3 mil é muito pouco, né? Acho que foi 3 milhões, eu acho que eu anotei errado. Então, de certa forma, ele tocou no público espanhol, num momento histórico particular que outros filmes nacionais não tiveram o mesmo sucesso. Então, de certa forma, outros filmes que também tiveram subsídio não tiveram o mesmo sucesso. E a crítica estrangeira tendia a ver o filme como uma representação, reconfirmando, né, trejeitos nacionais. Então, de certa forma, talvez a crítica estrangeira apontou que o filme talvez refletisse muitos aspectos nacionais, enquanto a crítica espanhola
percebeu que o Almodóvar estava retrabalhando esses aspectos nacionais. Então, acho que de fato é um filme que pode ter um apelo mais popular, no sentido de ser um romance, mas ao mesmo tempo eu acho que reflete muito sobre essas iconografias e símbolos da cultura mexicana já, da cultura espanhola, e essas temáticas mais relevantes que refletem não só abordagens mais relacionadas à psicanálise, talvez, mas até o estudo da psicanálise em relação ao cinema, né? O contato com a psicanálise que teve com o cinema e o feminismo em relação ao cinema. Então é um filme que é bastante rico e elabora bastante discussões. Eu acho bastante importante pontuar ele dentro da filmografia da Almodóvar e relacionar ele com os outros filmes, né? Então, acho que eu estou satisfeito em relação ao que eu tinha para falar. Se você quiser entrar na discussão, né, os e-mails de contato já foram dados. Mas é isso, eu estou morrendo de fome. Eu vou concluir o programa logo mais, depois do break. Sem break, né? Vamos concluir logo, então. Se você quiser parar de ouvir agora, pode parar, mas eu vou continuar falando um pouquinho. Que basicamente é o último bloco do programa. Bem-vindos ao último bloco. Então é isso, esse foi o Matador do Pedro Almodóvar. É um filme que eu gosto bastante, apesar de, como eu disse, ele ser um pouco arrastado no meio, para apresentar todos os personagens e meio que fugir um pouco da trama principal. Mas é um estilo que o Almodóvar vai se aprimorar no decorrer da carreira dele. Agora eu tô pretendendo falar sobre filmes de slasher. Eu acho que faz todo sentido esse episódio antes de começar a falar dos filmes de slasher. Vou falar um episódio sobre filmes de slasher e depois eu vou retornar ao Giallo. Então os próximos episódios vão ser esses os temas para quem já quiser até participar da discussão, né? Mandar alguma sugestão e etc. E é isso, para você que está no YouTube. Eu pediria que comentasse aí no vídeo o que você achou e sugestões, etc. Se inscreva se você não é inscrito, né? Eu deveria ter pedido isso no início, né? Porque acho que ninguém vai ouvir essa parte. Curta, compartilhe. No Spotify também. Curta, compartilhe. E é isso. Esse foi o episódio de hoje. Até mais ver. Até mais.